Ok, então vamos lá. Deixa aqui. Você está da aluna como? Nossa, mas eu fiquei com fome agora. Bom, gente, boa noite. Para você perder um pouco a posição, eu vou começar falando. Vocês vão falar sobre o Mark Twain nas The Adventure of Huckleberry Finn. Antes de tudo, tentem prestar atenção para essa frase aqui de baixo: A life lived in a happily changing world. Samuel L. Clemens. Que é basicamente uma frase que nós retiramos do site, que nós vamos mostrar daqui a pouco. É um chamado Casa e Museu do Mark. É como se fosse um acervo, entre aspas, que trabalha com as coisas dele, da vida, das obras. Esse, como os colegas de ontem mostraram, é o Samuel, ou o Mark, nós vamos ver mais lá para frente. Ele nasceu em 1835 e morreu em 1910. Ele foi registrado pelo nome de Samuel L. Clemens. Nasceu numa pequena vila de Flórida, no estado de Missouri, nos Estados Unidos, no dia 30 de novembro de 1885. Mais tarde, ele ficou conhecido pelo pseudônimo de Mark, mas nós vamos ver mais lá para frente. Durante sua vida, ele passou e vivenciou constantes acontecimentos, mudanças, tanto individualmente quanto socialmente. Aos 4 anos de idade, ele muda-se com sua família para a pequena fronteira de Hannibal, no Missouri, às margens do rio Mississippi. No Missouri, na época, era um estado novo, ganhando de fato o título de estado apenas em 1821. Também foi um estado que teve grandes casos e participações em questões de escravidão. O pai e o tio do Samuel, eles tinham uma fazenda que possuía muitos escravos. E isso mais lá na frente, principalmente na obra, vai ficar muito mais evidente. Até pela questão da mudança de pensamento dele quanto ao assunto. Em 47, quando ele tinha apenas 11 anos, o seu pai falece, fazendo com que pouco tempo depois, Sam deixe a escola e passe a trabalhar como aprendiz de impressor em um jornal local. Foi a partir desse trabalho que ele começa a ler e a se interessar por escrita enquanto completava seu trabalho. Quando ele tinha 18 anos, ele vai se mudar para o oeste de Nova York e Filadélfia, onde passa a trabalhar em diversos jornais diferentes e encontra um sucesso escrevendo alguns artigos. Mas em 1857, ele retorna para casa e embarca para uma nova carreira de piloto de barco, como os colegas já falaram. Mais uma vez, em busca por uma nova carreira, ele vai se mudar de novo, mas agora para o oeste, em julho de 1861, em um convite feito pelo seu irmão Orion, que tinha acabado de ser nomeado como secretário da Nevada Territory. Se vocês perceberem, a vida dele, como nós vamos apresentar, é cheia dessas mudanças. Ele se muda de estado, se muda de local, se muda até para país. No final da vida dele, quando ele sai de Nova York, ele vai viajar basicamente quase ao redor da Europa todinha, nessa constante mudança que ele vai querendo não se refletir na obra dele. Após sua falência como Civil Prospector, ele começa a escrever para o Territorial Enterprise, um jornal em que pela primeira vez ele começa a assinar como Mark Twain. Mais uma vez buscando mudanças e melhorias, em 1864 ele muda para São Francisco, onde continua a escrever para jornais locais. Essa era a capa do The Celebration of Jumping Frog, que é um livro que ele já escreve com o próprio nome de Mark Twain. Um ano depois, em 1865, como seu primeiro Big Break, veio a publicação de sua primeira short story, intitulada Jim Smile and His Jumping Frog, considerada uma era mais humorada do autor, em que lhe dava maior atenção nacional. Os seus escritos tornaram-se, então, populares, que após seu retorno, ele embarca pela primeira vez numa espécie de turnê em palestras que o estabiliza como um grande artista. Ele foi contratado por disso e financiado pela Alta Califórnia para continuar sua viagem, e assim escrevendo, logo quando chega em Nova York, em 1867. Os seus escritos de viagem tinham descrições bem realistas e irônicas, encontrando uma aprovação em leitores e pela audiência. Foi nessa espécie de viagem que ele conhece seu futuro cunhado, o Charles Langdon, que supostamente, isso é um fato que tem no site que nós vamos apresentar para vocês, ele supostamente apresenta a foto do Mark para sua futura esposa,
a Olivia, que era chamada pelo Mark de Liv. Em 1870, Mark e Olivia Calusin passam a morar em Buffalo, em Nova York, onde ele logo torna-se um parceiro, editor e escritor na Buffalo Express. Quando viviam em Buffalo, Mark e Olivia ainda tiveram seu primeiro filho, o Langdon Clemens. Agora é o início de uma nova fase, digamos assim, dele, que é a condição familiar, mortes e início de uma nova era. Em 1871, ele e sua família mudam-se para a Hartford, em Connecticut. Pelos primeiros anos, eles alugam uma casa em Nook Farm, em uma área residencial que foi casa de muitos escritores e outras notáveis figuras. Em 1872, a primeira filha do casal, Suzy, nasce, mas o seu primeiro filho, o Langdon, morre aos 2 anos de disenteria. Em 1873, ele foca e direciona as suas críticas para questões sociais. Ele e Hartford Courant, um editor, e Charles D. Warner, coescreveram The Gilded Age, romance que, afinal, como um realista, atacava e fazia denúncias e críticas à corrupção política, aos grandes negócios e à obsessão norte-americana de ficar rico que dominava aquela época. Mas, ironicamente, um ano depois dessa publicação, os Clemens elaboraram uma casa de 25 quartos na Farmington Avenue, que custou cerca de 40 a 45 mil dólares na época quando pronta, que é o que nós vamos mostrar para vocês agora. Eu aperto para compartilhar aqui, né? Eu aperto para compartilhar aqui ou será que está aparecendo? Acho que eu parei agora. Tem que parar essa apresentação e apresentar o. Meu Deus, como ó, já tá aí. Ela está compartilhando a tela. Não, mas é essa tela aqui, não é aquela. Deixa eu pegar. Isso. Aí eu peguei Aí, aqui. pronto. Abriu lá, isso. Agora bem aqui na seta. Aqui, não, aqui na seta. A tela inteira. Peraí, calma. Agora clica aqui, isso. Baixar. Isso. Acho que não. Agora abre lá de novo. Agora que ela vai abrir. João, tá vendo a tela? Sim. Tá. Então, como nós falamos, ironicamente, ano depois dessa publicação, feitas essas críticas, ele e sua esposa, no caso dos Clemenses, elaboram uma casa de 25 quartos, que custou cerca, de acordo com a Marketing House, cerca de 40 a 45 mil reais quando pronta. Nossa, não. Que é essa casinha bonitinha e simples, nós podemos ver. Ironicamente, né, para quem criticava, um jardim nem é bonito. Um quarto pequenino, só para tirar um tiro da tela. Uma cama simples de dormir no chão. Coisa de sinuca. Nem tudo na vida é militância, né? Sempre. A gente critica. Aqui? Não, isso. É aquilo. Assim, isso. Esperar a parte dela. Acreditar, né? O sonho do oprimido é ser opressor. Eu acho que é assim. Sim. Mas pelos próximos 17 anos, de 1874 a 91, ele, Olivia e suas 3 filhas, que é aqui que nós vemos na imagem, a Clara, que nasce em 74, e a Jimmy, que nasce em 80, viveram em Hartford. É durante esses 6 anos que ele termina de escrever seus mais famosos livros, como os romances The Adventure of Tom Sawyer e o Life on the Mississippi, que resgatam suas memórias e representações de cenário da época. Ainda na era crítica, o The Prince and the Pauper, Relações de Classe, a Connecticut Inc. em King Arthur Court, The Adventure of Huckleberry Finn, que é a nossa obra de hoje. Mas a vida dele passa a ser arruinada e mesmo assim ele continua nas suas viagens. Embora ele tivesse aproveitado o sucesso financeiro durante os anos em Hartford, ele continuava fazendo péssimos investimentos que o levaram à falência. Em uma tentativa de economizar dinheiro e pagar suas dívidas, ele e sua família mudam-se para a Europa em 1894.
2 anos depois, em 96, aos 24 anos, sua filha Suzy falece de meningite enquanto fazia uma visita a Hanford Home. Sam, por não conseguir viver no local da morte, nunca mais retorna à cidade. Ao mesmo momento em que ele e sua família passam a viajar pelo mundo, de 1891 até 1900. E é o momento em que presencia muitas coisas e escreve Following the Carol. A partir desses acontecimentos em sua vida, os escritos de Mark passam a ter um ar mais dark, focando em questões como ambição humana, crueldade e questionamentos sobre os humanos. Embora suas palestras tivessem ajudado para que ele saísse das dívidas, os seus escritos eram muito antigovernamentais e seus discursos ameaçaram, mais uma vez, sua vida e sobrevivência. Por ter sido rotulado e visto como um traidor, muitos de seus novos trabalhos não foram publicados durante sua vida, ou porque as revistas e jornais não o aceitavam, pela questão do posicionamento dele, ou porque a sua personalidade pudesse ser arruinada, e automaticamente arruinado quem viesse a contratar. Em 1903, depois de ter vivido em Nova York por 3 anos, sua esposa fica doente, fazendo com que Sam e ela voltassem à Itália, onde Olivia morre um ano depois. Após a morte de sua esposa, ele volta a viver em Nova York até 1908, momento em que ele se muda para sua última casa, Connecticut. No ano seguinte, sua filha Clara morre um tempo depois do mesmo ano. Sua outra filha, Jean, morre de convulsão epilética. Depois de 4 meses, já no ano seguinte, em 1910, o Sam vai morrer aos 74 anos. Como é que queres falar aqui? Eu posso continuar? Nosso de suas obras. Como bom jornalista, Sam passou fazendo observando e reportando os acontecimentos coisas ao redor. Seus escritos forneciam imagens do romantismo, do real, de forças, fraquezas e constantes da mudança do mundo. Ao analisarmos suas obras, percebemos questões realistas, além de ser possível visualizarmos suas mudanças de pensamento, assim como a mudança e os pensamentos de cada época de sua vida. Agora, vou começar a falar um pouco da obra. Primeiro, vou ler aqui a sinopse, que, ao esconder do seu pai do tirânico, Huck Finn, nosso protagonista, conseguiu fugir por uma ilha chamada Jackson, onde encontra Finn, um escravo em fuga. Juntos partem uma jangada do rio Mississippi abaixo, uma ousada posse em busca da liberdade da chamada civilização. O livro inteiro em si, ele se resume a essa frase, a busca da liberdade, tanto para o nosso pequeno protagonista, o Huck Finn, quanto para aquele que ele viria ajudar, que seria o Jim. É uma obra recheada de ações de personagens excelentes, vibrantes, capta de modo mais vivo do que qualquer outro comédia, romance, terror, resistência e espontaneidade da infância. Elas passam logo após a história de Tom Sawyer. Uma coisa muito importante de ser notada é que a história de Huckleberry Finn foi escrita em primeira pessoa. Então, por conta disso, haverá algumas coisas de jargões que, para o nosso padrão, seriam termos caipiras, por isso, às vezes, estarão escritos gramaticalmente errados, inclusive com, talvez, termos que nós não usássemos, mesmo se vivêssemos na época, e também carregando um pouco da própria inocência de uma criança. O autor é muito criticado nessa obra como racista, ao denominar um negro pelo termo nigger, que era um termo de baixo calão, próprio da época para se chamar os escravos negros. E que, pelo que eu pude pesquisar, o autor em si ele não utilizava esse termo, mas o personagem sim, porque, novamente, o nosso personagem ele era alguém que não teve uma educação básica e ele era um caipira, para assim. Então, obviamente, ele repetiria aquilo que ele ouviria mais. Basicamente, o que os meninos falaram uma continuação já da história que agora uma outra era. Ao longo da história do nosso protagonista, ele se aventura para fugir de um lar abusivo, sendo adotado por uma viúva, a senhorita... Esqueci o nome dela agora. Que havia se esforçado para educá-lo, por mais que não tenha durado. O que acontece nesse trecho aqui é que essa mesma viúva, ela havia conhecido o Huck no final das aventuras de Tom Sawyer, quis adotá-lo e tentou educá-lo. Ela realmente se empenhou bastante nesse feito,
para tentar torná-lo mais civilizado, porque normalmente ele não tinha nenhuma formação, então ele era para ela era como se ele fosse um bárbaro, uma criança assim, sem rumo, sem destino. Então ele tem uma grande dificuldade nisso, só que seu pai, que abusava dele fisicamente, e também era um viciado em bebidas, ele descobre que o Huck, junto com o Tom, haviam descoberto um tesouro de $12.000. Ele, querendo esse tesouro, ele vai a um juiz, pega novamente a guarda do filho, e o juiz, sem saber da história do pai, aceita. Ele espanca seu filho, querendo receber, só que, na verdade, o filho ele já tinha trocado esses $12.000 por $1 com o juiz. O pai, mesmo sendo apenas $1, ele pega esse $1 do filho, se mudam para o interior, e nesse interior, o próprio Huck, ele pensa que seria uma forma dele ter um novo começo com o pai, só que não demora muito para ele perceber que isso não ia acontecer. E meio nessa jornada, nosso pequeno herói, seu amigo a ser salvo, além dele mesmo. Deixa eu só continuar aqui. Acontece que nessa ida dele para o interior, o pai dele, uma das suas crises de bebida, ele tenta matar o filho. O filho, ele logo se traumatiza com aquilo e se assusta. Então, ele cria um evento, quando ele e o pai saem da casa, onde ele se finge de morto como se o pai o tivesse matado. Então, ele aproveita que o rio estava próximo, o rio Mississippi, segue pelo rio pela uma jangada, e nisso ele tomba na ilha de Jackson, onde ele conhece o Jim, que era um escravo da casa que havia aquela viúva. E esse escravo ele havia fugido atrás da sua busca de liberdade. Ou seja, aqui temos dois personagens com uma história, com busca de liberdade de forma distinta. Um de forma legal, que seria nosso personagem negro, e outro de forma muito mais emocional e até mesmo física, que seria se libertar do pai. O nosso próprio protagonista, o Huck, ele era um personagem malandro. Ele era brincalhão, ele sabia brincar com as pessoas e, ao mesmo tempo, contornar situações a seu favor. Nesse rumo dos dois pelo rio Mississippi, em busca de sua liberdade pelos Estados do Norte, eles conhecem dois charlatões que se dizem ser rei e duque. E eles roubavam identidades e muitas vezes faziam peças próprias para roubar carteira e até mesmo herança. Num desses momentos, numa das paradas que os nossos personagens fazem, o Huck fica incomodado com aquilo, pois eles se passam por dois irmãos que seriam herdeiros de um falecido daquele... Qual é o nome da cidade? O interior é... Não. Enfim, dessa cidade do interior. Era alguém de grandes posses e eles se dizem ser os irmãos. O nosso Huck, ele fica com sua consciência pesada e um médico dessa família, ele percebe que os dois charlatões eram realmente charlatões, só que ele não havia como provar. O Huck e o Jim, eles armam uma trama por trás, onde eles fazem com que uma série de eventos ocorram de forma que eles encontrem um tesouro no próprio caixão do defunto, tentando provar que os dois eram falsos. Nisso, os verdadeiros dois herdeiros, eles aparecem com um advogado desmascarando os dois charlatões. Só que um deles, no caso o rei, ele ainda vem a se vingar do Huck. Ele pega o Jim, que era um escravo, e o vende. Nisso, o caminho dele, que já tinha sido reduzido próprio das suas habilidades, acaba se alongando, porque agora o Huck ele se encontra uma dualidade.
que seria própria de uma jornada do herói. Ele tem que se ver entre ele escolhe se salvar ou se ele realmente busca ser íntegro no seu desejo e salvar o Jim. Porque os dois desejavam a liberdade e o Jim, apesar do Huck em alguns momentos ele ser até mesmo um pouco agressivo em alguns termos, ele ainda assim tinha uma grande admiração pelo Huck. E o Huck, ele realmente tentava cuidar do Jim. Então ele fica no começo, né, nessa dúvida do que ele faz, então ele parte em refúgio ao Huck. Nisso ele se disfarça do nosso herói anterior, o Tom Sawyer. Ele busca estabelecer relações que o Tom já tinha e acaba se encontrando com o próprio Tom. Ele conta a história para o Tom e os dois armam novamente uma outra trama por trás. Só que onde o Jim agora tinha sido vendido para ser escravo, era a própria... O Tom também, se não me engano, ele foi adotado, e era a própria família que o Tom havia sido adotado, que o Jim foi vendido como escravo. Então, eles fazem uma trama longa por trás, inclusive eles fazem um incêndio, para conseguir fugir, para conseguir escapar o Jim de lá. Agora vamos fazer uma breve leitura. É importante ressaltar aqui aquilo que eu falei antes. O autor, por ser considerado, ele vem ser considerado racista por causa do termo nigger, mas ele era um abolicionista e seu próprio protagonista, ao longo da obra, baseia-se na busca da liberdade e de um personagem negro. Sua obra já retrata um aspecto, embora não inédito, pouco dito, iniciado no período que era o abuso parental, que consiste principalmente em um abuso físico e uma competitividade agressiva sem sentido com sua descendência, o que ocasiona em tomar o que seria seu filho. Nosso querido protagonista era marginalizado pelas suas origens e jeito. Não por isso deixou de conseguir mostrar seu valor, que além das aparências superficiais. Isso inclui fazer uso da própria sua imaginação e marginais para conseguir atingir nobres fins. Sua obra, como eu falei, é escrita em primeira pessoa, a perspectiva que nosso pequeno herói assim traz consigo alguns erros gramaticais próprios da sua educação, além de certa inocente de uma criança entre 13 a 14 anos. Aqui tem um trecho, logo no começo do livro, que o nosso protagonista fala: se não me conhecem, se não tiver lido chamado As Aventuras de Tom Sawyer. Mas isso não interessa nada. Esse livro foi escrito pelo Sr. Mark Twain e contou a verdade, quase sempre. Exagerou algumas coisas, mas contou quase sempre a verdade. Coisa de pouca importância, afinal, nunca conheci ninguém que não mentisse de vez em quando, exceto a tia Polly, que foi aquela que tentou adotá-lo, no final do livro ela consegue, a Bill, ou talvez a Mary, que era a senhoria da casa, aquela que cuidava da casa. A tia Polly, que é a tia do Tom, e a tia Mary, viúva do Douglas. O tal livro, que é, sobretudo, conta a verdade, só com algum exagero. Nesse breve de introdução que o nosso próprio protagonista traz, já dá para perceber o tom que uma criança falaria consigo sobre alguma coisa. Eles sempre vão tentar, ao mesmo tempo, ser direto contigo, mas eles não vão conseguir pôr isso em palavras objetivas. Então, eles sempre vão fazer esse termo. Quase sempre a verdade. Mais ou menos desse jeito. Eles nunca vão saber ser completamente objetivos, mas eles vão saber o que querem falar. Ainda no começo da obra, durante o período que esteve com sua nova tutora, Huck tinha de aprender a ser um cidadão honrado, o que implicaria para eles muitos conflitos e correntes mentais. E aqui já entra novamente aquela história da sua busca pela liberdade, de querer ser aquele quem ele era, mas estava tentando inserir alguém que era distante da sua realidade. Rezar por mim? Achei que se me conhecesse, ela ia se encarregar de outra tarefa mais apropriada para o seu tamanho. Mas aposto que rezou, mesmo assim. Ela era desse jeito. Tinha coragem de rezar por Judas se lhe desse na telha. E é basicamente isso, aqui são as nossas referências. Vamos tentar detalhar um pouco, né?
essa obra aí, que é uma coisa bem interessante, porque o Mark Twain, ele continuou demonstrando todo o senso de realidade que ele tinha. Então, ele tomou uma situação que normalmente seria impensada, né, naquele momento, ou seja, um cidadão branco de classe, vamos dizer assim, melhor do que o outro cidadão, que era um negro, escravo, se ajudando mutuamente, tá? O Huck, né, estava fugindo, encontrou o outro fugitivo, mas esse era branco e o Huck era negro. Então, quando na obra aparece o termo negro, a ideia não é de discriminar ou de estabelecer um significado pejorativo. A ideia ali era demonstrar que havia um branco e um negro se ajudando mutuamente. E com isto, o Mark Twain, que vocês viram ali quando ele disse que ele não era um adepto da escravidão, né? Ele não era escravocrata, ao contrário. E com esta situação, quer dizer, ele colocou um negro e um branco participando das mesmas experiências, vivendo as mesmas aventuras, os mesmos perigos e tudo mais, juntos, um ajudando o outro. Qual era a intenção do Mark Twain com isso? Fazer uma crítica a todos aqueles que eram adeptos da escravidão. Então, ele aproveitou esta ideia, né, para mostrar a todos que o negro poderia ser igual ao branco, que o negro poderia ter amizade, relação social e etc. com um branco, mesmo de classe superior a dele. Então, ele aproveitou essa ficção da realidade, certo? Para fazer uma crítica social ao contexto daquela época. E ele era abolicionista, como vocês viram ele dizer aí. Então, ele defendia a liberdade dos negros. E ele queria, com isso, então, demonstrar para a sociedade americana que não havia mais necessidade nem razão para que escravos existissem ou fossem considerados inferiores, fossem considerados diferentes, discriminados, segregados, e etc, etc, etc. Que eles poderiam ter uma liberdade igual à dos brancos, ter uma vida igual à dos brancos, e mais do que isso, quando ele estabelece essa relação de fuga, o que é que ele está querendo dizer? Que o negro tem direito a lutar pela sua liberdade, tanto quanto o branco. Então, o que é que ele faz? Há uma série de eventos na história, né? Mas, ao final de tudo isso, o negro acaba encontrando a sua liberdade, certo? Então, vocês se leram, né, a obra, ou se leram a sinopse da obra, vocês viram lá que eles vão passando por uma série de situações, mas, ao final, o negro acaba, ou os dois, né, acabam encontrando essa liberdade que o negro procurava, certo? Então, existe aquele final feliz para o negro. E isso, então, representava não só o pensamento do Mark Twain, como uma crítica à sociedade americana, especialmente à sociedade sulista,
que insistia em continuar a ter escravos, quando já não havia mais nenhum contexto para que isso existisse. Então, aí o Mark Twain aproveitou de tudo isso para fazer a crítica que ele queria fazer. Então, por isso, a utilização do termo nigger lá na obra, negro, tá? Não, é claro que era assim que eles eram tratados, mas a intenção do Mark Twain na obra não é pejorativa ou de diminuir a existência dos negros, tá? Ao contrário, ele quer fazer essa crítica. Se assim não fosse, segundo alguns estudiosos, ele não teria terminado a história como ele terminou. Ele teria dado um jeito de matar o negro, de fazer com que o negro fosse recapturado e levado de volta para onde ele havia saído, fugido, né? Mas não é nada disso que acontece. Eles seguem em busca da sua liberdade, ele volta ao estado que... Justamente. Pode ser na própria dele, mas a ideia era essa, né? Ele estava retratando a realidade mesmo, tá? Aquilo que ele havia visto como fato, tá? Então, isso é factual, como a gente diz. Ele tinha aquela realidade. E, ao mesmo tempo, ele criou todo esse enredo para criticar essa realidade, tá? Talvez por causa disso, essas duas obras dele tenham recebido tanta importância diante dos cenários que havia na sociedade americana daquela época, certo? Então, essa realidade, ela não era fictícia, ela existia. E existiu na vida dele, né? Então, ele criou tudo isso para fazer essa crítica, certo? E ele conseguiu, né? Porque ele fez um enredo com tanta maestria que ele conseguiu juntar as duas histórias como se fosse uma continuação da outra, para poder, então, criar essa ideia de relacionamento, né? De amizade. Então, naquela época, a amizade de um branco com um negro era uma coisa completamente fora dos padrões, tá? Então, essa é a importância e o sentido dessa obra que o Mark Twain criou, certo? Tá claro para vocês isso, gente? Muito bem. João? Tá dormindo, João? Não, estou prestando atenção, professor. E, professor, tem um lance interessante também das obras, porque essa amizade ela é construída entre as crianças, né? Uhum. São todos crianças, então tem uma coisa de inocência, de molecagem, e é um contexto muito disso, dessa vivência de brincar ali no meio da natureza, aquela coisa de amigos, de escola. E o Jim, que é muito pequeno, ele é uma criança, eu acho que ele tem 7, 8 anos. Então tem uma dose também, quando a gente lê, uma dose de inocência entre eles, né? Eles ainda não conseguem, o próprio Jim ainda não tem essa noção do peso de ser negro e tudo mais, porque ele é uma criança. Ele só sabe que ele é diferente, que ele realmente tem um tom de pele diferente, mas ele ainda não sabe essa dimensão da dor de ser um escravizado e tudo mais. Então, realmente, como é uma leitura infantil, realmente não precisava ser tão pesado, mas realmente fica uma mensagem bonita. E enquanto você estava falando, eu estava me perguntando o porquê que o Mark Twain fez tanto sucesso, porque ele vendeu tantos livros. E aí o senhor comentando agora e faz o total sentido, né? Porque, querendo ou não, como é uma obra realista, ele estava trazendo o assunto que a sociedade americana estava discutindo, né? Correto. Ou não, então eram os assuntos quentes, com certeza, como ele trabalhava no jornal, havia bastante colunas de opiniões divergentes sobre o assunto. Sim. Então ele estava realmente muito por dentro do contexto da sociedade, do tempo dele,
e ele trouxe através de 3 crianças, né, uma coisa assim, de uma forma bem inocente, bem dinâmica, trazer toda essa realidade, assim, esse recorte que os Estados Unidos estavam vivendo. Realmente é muito legal. É isso mesmo. E aí, vocês precisam também lembrar que essa obra é uma daquelas obras que a gente considera atemporais, tá? Por quê? Porque até hoje nós continuamos a ter o mesmo tipo de problema, né? Então, existe até claro que isso já melhorou muito, mas existe até uma situação em que a gente diz assim, se você tivesse que ser operado em uma situação de vida ou morte por um médico branco ou um médico negro, qual dos dois você escolheria? E aí se diz que a maioria das pessoas escolheria o médico branco, né? Então, isso é uma figura, né, uma história, né, figurada, vamos dizer assim, para expressar o fato de que hoje em dia os negros continuam sendo de alguma forma discriminados, inferiorizados e etc. E a luta, como a gente já viu aí, né, Black Lives Matter, a luta continua, certo? Mas vocês que com certeza acompanharam tudo isso aí pela TV, entendem aquilo que eu estou dizendo, tá? Então essa é a ideia das obras do Mark Twain, certo? E eu gostaria, então, de saber se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, para que a gente possa, então, continuar. Alguma pergunta? Eu acho só que as histórias, assim, dos autores tratam essa questão da escravidão, né? Alguns não querem falar. E dá para entender um pouco porque o racismo nos Estados Unidos é tão forte. Ele não se separar. E vendo assim, parece que a gente tem medo da liberdade do negro. Então, as obras elas parecem se uma... E o próprio negro, algumas vezes, tem receio dessa liberdade que ele pode ter, sim, entendeu? Porque ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele ainda não tem essa certeza, tá? É isso mesmo. Muito bem, gente. Então, eu vou interromper aqui, tá, nossa gravação, para eu poder dizer o que eu quero que vocês façam para a próxima aula, tá?